A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 17 do Evangelho de João. E esse capítulo é muitas vezes mencionado como sendo a oração sacerdotal. E por que é falado dessa maneira? Porque no capítulo 17 nós vamos ver Jesus como sacerdote intercedendo pelos seus discípulos e intercedendo por aqueles que ainda viriam a crer nele. Então ele se coloca como sacerdote em intercessão, em oração pelos seus. E nós vemos logo no início desse capítulo que Jesus vai falar com Deus, chamando ele de Pai. Versículo 1 vai dizer assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai. Pai aparece neste capítulo 4 vezes, apenas com a palavra Pai. No versículo 11, Jesus chama o Pai de Pai Santo. E no versículo 25, Jesus chama Deus de Pai Justo. E em todas essas expressões de carinho e de amor, Jesus ele ensina para nós como nós devemos orar. Nós podemos orar como o Pai Nosso, que é uma oração com palavras conhecidas, em que nós podemos orar usando as mesmas palavras sempre que quisermos falar com o Senhor através da oração do Pai Nosso. Mas o que nós vemos aqui nesta oração é Jesus intercedendo de acordo com o momento. Jesus vai pedir ao Pai que ele seja glorificado, que ele possa glorificar ao Pai. Ele vai pedir ao Pai que proteja aqueles que o Senhor Deus havia dado a ele. Jesus vai pedir para que o Senhor Deus proteja eles, inclusive, não livrando-os do mundo, mas protegendo-os no mundo, e inclusive vai pedir até por aqueles que viriam a crer. Então Jesus está fazendo, queridos, algo que é exemplar para nós. Ele está nos ensinando a orar. Orar é falar com Deus, e falar não necessariamente preocupado com palavras bonitas, com palavras que mostrem para as pessoas, né, a respeito da beleza da nossa oração. Eu já inclusive escutei pessoas dizendo, puxa, eu não sei orar, porque às vezes o que a gente pode ter no nosso coração é que orar é colocar as palavras de uma maneira bela, encaixada. Mas queridos, orar é falar com o nosso Pai. E tem coisa mais íntima do que falar com o Pai? Bom, pois é, Deus nos deu a graça de, através da vida de João, sabermos desta oração, porque aquilo que falamos uns para os outros revela muito sobre nós, mas aquilo que nós oramos revela muito mais. E aqui, olhando para esta oração, nós conseguimos ver o coração de Jesus. Então, nos primeiros versículos, Jesus vai dizer para Deus, Deus, chegou a minha hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Ou seja, Jesus estava orando por esse momento em que ele iria se entregar e com a sua entrega na cruz, a glória seria do Pai. E ele ainda vai dizer que a vida eterna é essa, versículo 13, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus, enquanto ele está orando, ele está falando palavras de verdade. Ele começa fazendo essa oração, não pedindo o livramento da dor, não pedindo o livramento da morte, mas falando a respeito da verdade. Ele estava antes que houvesse mundo. Se você olha o versículo 5, ele vai dizer isso para Deus. Então, Jesus sabe quem ele é. Jesus sabe qual é a sua missão. E ele vai glorificar ao Pai. O que ele está pedindo é, Pai, cumpre a tua vontade em mim. É isso que ele deseja. E aí, então, ele ainda vai dizer que o Senhor havia dado para eles, e eu acho lindo isso, porque várias vezes o Senhor Jesus vai falar que nós somos aqueles que foram dados da parte do Pai para ele. Você pode conferir isso lá no versículo 2, né? Ele disse, finalzinho do versículo 2, a todos os que lhe deste,
né? Vai falar isso lá no versículo 6, que vai afirmar que nós fomos dados ao Senhor, né? Fala assim: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Versículo 9 vai dizer assim: é por eles que eu peço, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Versículo 11, Jesus vai dizer assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E também no versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Então, em todas essas vezes, né, eu mencionei para vocês 5 vezes, Jesus vai falar com o Pai e ele vai usar essa expressão, dizendo que aqueles que haviam se achegado até o Senhor Jesus, só haviam se achegado porque o próprio Pai havia dado essas pessoas para ele. E eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu fico imaginando o amor do Pai em atrair o coração daqueles que ele tanto ama para a verdade. E as pessoas sendo atraídas pela presença do Senhor, olhando para Jesus e reconhecendo que Ele é o Messias, tendo seus olhos abertos, escolhendo caminhar com Jesus. E aqui Jesus está pedindo: por favor, abençoa esses que o Senhor me deste. Porque enquanto eu estava aqui, eu estava protegendo eles, eu estava guardando eles do mal. Mas, Pai, eu preciso que agora o Senhor os abençoe. Porque a minha vontade, olha só, versículo 24, Jesus vai dizer: a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Para quê? Olha a continuação do versículo. Para que veja a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus, queridos, nasceu nessa terra e veio revelar para nós quem era o Pai. Mas Jesus, assim como João nos conta desde o primeiro capítulo, estava no princípio com Deus. Por isso, esse capítulo, meus queridos, fala de amor. Fala de oração, fala de Jesus mais uma vez colocando a vida dos seus discípulos em primeiro lugar diante do Senhor, né? Deus diante das suas dos seus anseios. A gente vem acompanhando Jesus consolando o coração dos discípulos, fortalecendo para os momentos de dificuldade que estavam por vir. E aqui Jesus vai orar. Depois de fortalecê-los, ele foi pedir ao Pai que os fortalecesse. E eu gostaria de fazer uma observação do versículo 20. Esse link do versículo, ele tem um lugar especial no meu coração. Porque ele fala assim, olha o que Jesus fala, ele fala assim, ó: não peço somente por estes. Quem eram estes? Estes eram os discípulos, aquelas pessoas todas, não estou falando dos 12, estou falando todos aqueles que criam. Jesus estava orando para que o Senhor não os tirasse do mundo, mas que os guardasse do mal. Porque sim, Jesus sabia que havia muita perseguição e muitas lutas que eles iriam passar. Então Jesus vai dizer assim no versículo 20: não peço somente por estes, ou seja, por as pessoas, pelos discípulos que já acreditavam em Jesus, mas ele continua: mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, os discípulos que viveram naquele tempo com o Senhor iriam pregar a palavra. E algumas pessoas ainda iriam se converter. E Jesus já estava orando por aqueles que ainda nem acreditavam nele. Jesus já estava orando por aqueles que viriam a crer. E eu e você, nós nos encaixamos nessa categoria. A palavra, o evangelho, o amor ao Senhor Jesus chegou até o nosso coração porque algum dia alguém disse para nós: Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus tem algo para você. A sua vida não é apenas isso que você tem diante dos seus olhos. Você nunca mais estará sozinho. Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer caminhar com você. Jesus quer mostrar para você o quanto Ele te ama, porque Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Um dia alguém anunciou as boas novas do Evangelho para nós e os nossos olhos foram abertos, nosso coração foi atraído para o Senhor. Muito bem, esse versículo nos mostra que Jesus já estava orando por aqueles que viriam a crer após a pregação dos discípulos. Enfim, e aí no versículo 21,
ele completa essa ideia, diz assim: a fim de que todos sejam um. E olha qual é o padrão. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui Jesus acrescenta algo. A nossa unidade, a unidade dos filhos de Deus, mostra algo para o mundo. Quando nós estamos unidos, o mundo crê que Jesus foi enviado por Deus. A minha vida e a sua é um testemunho vivo de que Cristo é verdade. Olha que responsabilidade a minha e a sua de vivermos um evangelho que seja real. Eu não estou falando de um evangelho em que nós somos perfeitos, mas um evangelho em que eu e você, apesar das nossas falhas, nos enchemos da presença de Deus para todos os dias nos parecer com Ele e ser luz nesse mundo. E sermos esses discípulos que pregam com as nossas vidas e também com as nossas palavras. E eu termino esse capítulo que fala sobre oração incentivando você, assim como o Senhor Jesus, primeiro a orar uns pelos outros, ok? Eu incentivo você a orar, assim como Jesus orou. E eu também destaco para você o versículo 15. Jesus orou assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Que você saiba que o Senhor Deus guarda você. Eu sei, às vezes algumas coisas difíceis acontecem conosco. Isso não significa que Deus não esteja guardando, porque Deus é perfeito. E os momentos de dificuldade que eu e você passamos, muitas vezes aproximam o nosso coração de Deus, de uma maneira que o momento de bonança não faz. Então, louvado seja Deus até mesmo pelas dificuldades que passamos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: saiba que um dia Jesus, o perfeito sacerdote, orou por nós, orou pelos seus discípulos, orou por aqueles que viriam a crer. E uma das coisas que o Senhor Jesus pediu, além de pedir que o Senhor nos colocasse, versículo 24, né, nos colocasse junto dele, Jesus pediu que o Senhor Deus nos guardasse do mal. Portanto, saiba que a poderosa mão do Senhor guarda você. E que você pode pedir que Ele te guarde em todos os momentos. Você pode orar e falar: Senhor, guarda-me do mal. Senhor, livra minha mente desses pensamentos que não são teus. Senhor, me ajuda com as minhas palavras para que eu consiga expressar para as pessoas aquilo que é a tua vontade que eu venha expressar. E aí, queridos, eu finalizo dizendo para você: se em algum momento você pensou assim: Rita, eu não sinto Deus. Eu oro, eu falo com Jesus, mas muitas vezes parece que eu estou falando sozinho. Eu não sinto a presença do Senhor. Então, eu quero ler um texto para você que está lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 17, fala assim, ó. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E eu quero terminar dizendo isso porque, ainda que você não sinta a presença de Deus, ainda que você não escute a voz do Senhor, a palavra de Deus fala que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles fazem parte de uma família. Não apenas a família da igreja local, com aquelas pessoas que você conhece, mas uma família maior, uma família chamada família de Deus, uma família que é formada por pessoas de todos os lugares da terra, que confessam o mesmo nome e que receberam, como diz o versículo 17, de Efésios 2 que eu li, e que foram evangelizados, que receberam essa paz, seja os que estavam perto, seja os que estavam longe, e isso nos trouxe acesso ao Pai. Então, assim como Jesus disse, Pai, e o Senhor Deus estava ouvindo, assim como ele disse, Pai Santo, Pai Justo, assim como o Senhor Jesus falou, você também pode falar,
e você é ouvido, porque aquele que fez os ouvidos é capaz de ouvir. Creia isso. Então, que você saia desse podcast com a certeza absoluta de que, assim como a oração que Jesus fez foi ouvida pelo Pai, também a sua oração o é. E Jesus, que sabe de todas as coisas, e isso é incompreensível para minha mente humana limitada, mas Jesus, que sabe de todas as coisas, quando estava orando pelos discípulos dos discípulos, por aqueles que viriam a crer, também estava orando por mim, por você. Deus abençoe muito você e até o próximo podcast, se Deus quiser. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!